Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quando a gente pensou na semana passada, num primeiro momento a mesa tinha pensado em encaminhar um voto de repúdio, né? Até a gente mencionou na quinta-feira, através de iniciativa da mesa, com o apoio dos colegas, mas em seguida se entendeu em fazer a moção, no qual eu já quero agradecer a todos os colegas que assinaram ela de forma conjunta, exceto o presidente, que por normas regimentais não pode assiná-la, mas tenho certeza que a faria. Eu quero agradecer também ao assessor da bancada do Partido Progressistas, vereador Caleb e o Michel Sonda, que foi quem montou o texto, que o vereador Libardi fez a leitura há pouco. Mas dizer que é um assunto que nos preocupa muito, e preocupa esta casa. Eu duvido que tenha algum colega vereador que não tenha recebido pelo menos uns 20 ou 30 watts da população reclamando sobre o aumento abusivo da questão da conta de energia. E aí você vai lá, primeiro que eles não atendem, vereador Iago? Vossa Senhoria esteve lá com aquelas filas, e aí sempre tem uma desculpinha, porque desculpinha é a melhor coisa que tu acha para não resolver situações. Desculpas nunca resolveram situações e não vai ser agora. Porque tem 2 meses junto na cobrança, porque tem 3 meses junto, porque foi atualizado, porque é período de inverno, porque a bandeira mudou. Bom, se não é para resolver, história, vereador Iago, a gente conta um monte. Historinha também. A gente não é atendido. Quem é que é o responsável geral pela RGE? A gente liga normalmente para o Rafael, que é um cara incansável, que muitas vezes nem consegue nos dar retorno, porque aquele WhatsApp dele deve ser, somado os nossos 23 WhatsApp, o dele deve ser o dobro de demanda que chega. Ele está sozinho. Por quê? Qual que é a referência fora o Rafael? Nós não temos. O Rafael agora tirou férias recentemente, 15 dias, como qualquer outra pessoa tem seu direito ao descanso. Para quem que a gente consegue se dirigir na RGE? Me diga. Se vocês têm o nome, por gentileza, nos informe que a gente vai começar a mandar o WhatsApp também para essa pessoa. Nos preocupa. Aquele trabalhador que ganha os seus R$2.000 por mês tem que pagar R$800 em conta de luz. Nós temos um exemplo aqui na casa, falava há pouco com a Ângela, de 250 foi a R$1.000. Qual que é a desculpa, vereador Fantinel? Que estão cobrando 2 meses junto, mas a Ângela já pagou os outros 2 meses nos meses anteriores. E nos preocupa. E aí eu faço um paralelo e um elo de ligação com a privatização que o desgoverno Eduardo Leite quer fazer com o SAMAI de Caxias. Vocês acham que acabou esse assunto? Deixa chegar dia 5 de outubro, que vocês vão ver o que vai acontecer. Ou na primeira semana do mês de novembro deste ano. Quando passou as eleições, que aí o deputado não precisa mais vir a Caxias, pedir voto, aí ele pode dizer de novo sim à privatização, como que ele já fez com os pedágios, ele fez com um monte de outras coisas. Porque ele é base, ele é o representante do governador, como os demais. E não se preocupem, pessoal, nós vamos contar com os votos contrários à privatização do SAMAI e de todas as outras 178 empresas ou autarquias de saneamento de água do Estado, com 3 ou 4 bancadas, PCdoB, PT, PDT, PSB. Eu não sei nem se o meu partido, os meus deputados estaduais, vão votar contra a privatização. Por quê? Por causa dos interesses. Vamos lá, a bancada do PL, a bancada dos Republicanos, a bancada do Novo. Vamos citar bancadas que nós temos representação aqui. Gente, os nossos deputados vão votar a favor. Se não for fazer um grande movimento a favor da não privatização, isso vai ocorrer, vereador Jack. Gente, para quem que tu liga na RGE, vai acontecer a mesma coisa no SAMAI. Nós que somos, entre aspas, autoridades, representantes da população, a gente não consegue ter acesso. O Jair Zausa no PROCON, coordenador municipal do PROCON, ele não consegue ter acesso, muitas vezes. Eu não sei se o prefeito Adiló consegue ter acesso. Você imagina o cara, a dona de casa que está nos assistindo, a dona Maria, o seu João, o seu Pedro, conseguir conversar com alguém. É um absurdo. Essa casa faz muito bem em propor essa moção de repúdio.
direção-geral da RGE. Né? E aqui eu volto a dizer, nós temos um abnegado em Caxias, que é o Rafael. Eu não queria estar na pele do Rafael. Creio que nenhum dos colegas vereadores. Por quê? Porque ele fica de mão atada, ele fica, muitas vezes, sem poder dar uma resposta, porque não depende dele. Depende da direção, que muitas vezes nem ele sabe quem que é. Por quê? Tu ligar no 0800, eu não sei se eu estou falando com alguém em Novo Hamburgo, em São Paulo, na China ou na Austrália. As pessoas não sabem a realidade que a gente está aqui. Ah, porque o que os vereadores vão fazer para diminuir? Gente, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente vai conseguir falar, que é aquilo que a gente consegue, e encaminhar essa moção e pressionar. Vai voltar os valores abatidos em contas futuras? Provavelmente não. Não aconteceu isso ano passado. Essa casa está ainda esperando respostas. Eu não estava aqui, eu estava à frente do SAMAI. Da mesma situação que aconteceu. Vocês tiveram respostas? Não. Mas cabe a nós pressionar e tirar uma posição desta casa, que nós somos contrários a esse aumento abusivo do valor da questão da energia elétrica, não só de Caxias, mas de todo o Estado. Obrigado, presidente. Próxima inscrita, vereador.